Tudo certo aqui, tudo certo. Fala, meus amigos, tudo bem? Cara, novamente eu aqui, a gente hoje para outra, eu acho que essa não poderia ser chamada Masterclass porque essa vai ser mais curtinha em relação à nossa última Masterclass, mas a questão é a seguinte: hoje a gente vai falar um pouquinho de, como vocês podem ver aqui, não é? Deixa eu aumentar. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Cara, é o seguinte. Tomar um pouquinho de energético. E é isso. Cara, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Eu nomeei essa aula, essa Masterclass, como você querer chamar, como o comportamento das escolhas. E é o seguinte... Essa Masterclass, ou essa aula, como você queira chamar, ela vai ser algo um pouco mais... Não vai ser algo tão palpável, sim. Você pode até dizer, cara, isso aqui não tem nada a ver com finanças, não tem nada a ver com, Bolsa de Valores. Isso, você viajou aqui na maionese. Mas eu posso te garantir que sim, isso tem muito a ver com finanças. Na verdade, tem tudo a ver com finanças, com economia, com bolsa, com mercado. Isso aqui que a gente vai falar hoje. Eu estou deixando aqui na descrição, logo de cara, as referências que eu usei. Então, existem os artigos que eu usei, os livros que eu tive que ler para fazer essa aula, né? As aulas que eu tive que assistir, até mesmo no próprio YouTube, etc. Os cursos que eu tive que fazer para dar essa aula aqui e sintetizar esse conteúdo. E eu te garanto, cara, pode até parecer um pouco viagem esse conteúdo, mas... ele, depois que você entende ele, sua mente se abre de uma forma que você não consegue descrever. Então, vamos começar aqui, não é? Porque é o comportamento das escolhas. Cara, a gente vai falar um pouco sobre, sim, escolhas. Hoje eu vou me colocar aqui de lado, como sempre. Cara, e como as escolhas, a gente vai falar um pouco sobre... como as escolhas, não é? Elas afetam nossas decisões, basicamente, no nosso dia a dia. E como essas decisões, essas pequenas alocações de recurso, elas afetam a economia de modo geral. Por quê? Porque logo a introdução, cara, quando você decide, por exemplo, a macroeconomia, ela é feita de pequenas escolhas de indivíduos todos os dias. Então, por exemplo, quando se diz, sei lá, o PIB cresceu 10%, o PIB caiu 5%. Cara, é sinal que milhares, milhões talvez de micro escolhas diárias, elas tenham sido feitas de modo tal que toda a produção de um país recuou ou expandiu 5%, 3%, 2%, 10%, que seja. Entende? Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você decide, cara, eu vou a pé da faculdade, de casa para a faculdade, porque eu quero economizar esse dinheiro para, sei lá, comer uma coxinha a mais na hora do lanche, por exemplo. Tu pode pensar dessa forma. Essas pequenas decisões, elas vão afetando determinados setores em detrimento de afetando determinados outros setores. Então, por exemplo, várias pequenas decisões tomadas dia após dia, suas como essa, decisões dos seus colegas, do seu vizinho, do cara que trabalha com você, se eles todos tomam essas mesmas decisões durante um bom período de tempo, nesse período de tempo, o setor de transporte, por exemplo, ele vai ser, entre aspas, prejudicado em detrimento do setor de alimentos. O setor de alimentos vai ter uma expansão nesse meio tempo, em detrimento do setor de transporte, por exemplo. Então, é sobre esse comportamento de escolhas, de decisões que a gente toma no dia a dia e como isso afeta a economia, a cadeia econômica de modo geral e, consequentemente, a bolsa, que eu quero trazer aqui para vocês. É o seguinte, o que são escolhas, não é?
escolha é a maximização de um processo. Então, quando você escolhe essa caneta em detrimento dessa bebida, é porque você, enfim, por algum motivo você precisa disso aqui mais do que você precisa daquilo. E isso aqui vai te trazer um resultado que você está desejando mais do que essa bebida aqui. Entende? Então você maximiza um processo. Você precisa mais de sílabas para escrever, para fazer uma prova, sei lá para quê. Você precisa mais disso do que daquilo. Logo, você maximiza um processo dentro da sua vida. Claro que lá na frente, à medida que isso aqui te dá um retorno maior, em termos de salário e tal, você pode escolher ambos agora, não é? Então, a gente tem também a competição. A competição, de modo geral, ela favorece indivíduos racionais e organizações. Então, quando a gente tem a competição, a gente tem o favorecimento das pessoas que ganham essa competição e das organizações também que ganham essa competição. Então, por exemplo, quando a gente tem a competição entre 2 ou 3 ou 4 ou 5 bancos, quem ganha essa competição é quem oferece o melhor serviço. Do mesmo jeito tem as Olimpíadas, quem ganha a competição é quem possivelmente treinou mais ou quem se dedicou mais de alguma forma. E a gente tem a otimização das escolhas. A otimização das escolhas é quando você junta, né, escolha com competição. Então você tem a maximização de um processo que favorece um indivíduo ou uma organização. E essa otimização de escolhas, elas aumentam as chances de sobrevivência no longo prazo. Então, à medida que você, através da competição e através das suas escolhas, você otimiza todo esse arranjo, por assim dizer, você garante uma possibilidade maior de sobrevivência no longo prazo, certo? Então, esses 3 conceitos aqui são os conceitos iniciais da nossa aula, da nossa Masterclass. Então, a gente tem uma hierarquia de escolhas, né? A gente tem o cancelamento, transitividade, dominância e invariância. A gente vai falar mais sobre as duas últimas, né? A dominância e a invariância. Mas, de modo geral, o cancelamento. O que é o cancelamento? Eu quero só falar aqui para vocês, mas saiba que as duas últimas, principalmente a última, é o que a gente mais usa nisso aqui. Então, o cancelamento é quando você vai escolher A ao invés de B. Não importa o que aconteça. A vai ser escolhido ao invés de B, certo? Então, a gente tem a transitividade, que A vai ser escolhido ao invés de B, porque ele é maior em termos de mensuração, certo? A gente tem a dominância, que é quando A é escolhido ao invés de B, porque ele é melhor, não necessariamente em números, mas porque ele é melhor de alguma forma. E a gente tem invariância, que é A vai ser escolhido independente da sua, digamos assim, descrição. E é sobre esse último tópico que a gente traz esse primeiro exemplo aqui. Deixa eu tentar subir aqui. Pronto. Estou aqui em cima. E é o seguinte. Vamos lá. Eu vou trazer 3 exemplos práticos, né? Então, os exemplos que eu estou trazendo aqui foram estudos que aconteceu. Novamente, aqui na descrição, eu estou deixando esse estudo que... Enfim, eu estou deixando esse estudo que... Essa aula toda é basicamente um resumo desse estudo aí, do professor Daniel Kahneman. Se você tiver interesse, não tiver nenhum problema com leitura em inglês, logo adianta. Ler esse estudo é chatinho. Não vou mentir. Mas, enfim, eu faço isso de alguma forma. Eu tenho mais tolerância para ler esse tipo de coisa do que outras pessoas, então eu faço isso. Mas se você quiser se aprofundar, cara, recomendo que você dê uma olhadinha nesse estudo
E os livros também que eu estou deixando aqui e tudo mais, os cursos e tudo. Vamos lá. Você pegou uma galera, né? Sei lá, 150 pessoas. E aí disseram, cara, seguinte, você prefere um ganho certo de 250, sei lá, reais, dólares, no estudo é dólares, né? Porque, enfim, você prefere um ganho certo de 250 reais. Essa é a primeira opção. E a segunda opção é a seguinte, você tem 25% de chance de ganhar 1.000 e 75% de chance de ganhar 0. Né? Então você tem 1/4 de chance de ganhar 1.000 e 3/4 de chance de perder, sair com 0. Nesse caso, 84% da galera escolheu o ganho certo, os 250. Agora, indo para o outro lado, né? Você tem uma perda certa. Cara, é o seguinte, de alguma forma você vai perder 750 reais. Você vai perder, não importa. O que é que você prefere? Você tem 75% de chance de perder 1.000 e 25% de chance de sair no 0 a 0, de anular essa perda. Nesse caso, 87% da galera escolheu a opção de baixo, né? Essa opção aqui. Nesse primeiro caso, a galera 84% escolheu o ganho certo. Nesse caso aqui, a galera escolheu a probabilidade, a possibilidade. Então, isso aqui já é, cara, meio que o ponto central da nossa aula. Isso aqui é meio que o ponto central da nossa aula. A conclusão é a seguinte, nós humanos, isso é um dos pontos centrais, né? Lá na frente, no final, existe um outro que também é muito interessante. O ponto central aqui é quando a gente fala de ganhos, geralmente os humanos, o ser humano, né? Ele tem uma aversão ao risco. Então, quando eu digo, cara, você vai ganhar X reais, mas você pode ganhar 2x, caso você, sei lá, faça alguma coisa mais arriscada, nós tendemos a ir para o ganho mais certo, mais seguro. Quando se fala em ganhos, né? Ganhos financeiros. Quando a gente fala em perda, nós temos uma tolerância maior ao risco. Então, o que é que eu quero dizer? Cara, eu não sei se você... eu vou falar um exemplo prático meu. Eu não sei se você já fez day trading ou não. Não sei se você já fez day trading ou não. Mas eu já fiz day trading. E a questão é a seguinte. Quando eu li esse estudo, eu fiz, caralho, puta, pensei na época que eu fazia day trading, né? Toda vez que o mercado vinha contra mim, eu tinha um impulso muito grande de dobrar minha mão. Eu tinha um impulso muito grande de querer aumentar minha posição para fazer o meu preço médio ir lá para baixo. Eu tinha esse impulso. E eu meio que não pensava, entre aspas, 2 vezes ao fazer isso. Eu queria fazer isso. Sempre passou pela minha cabeça quando o mercado vinha contra mim. Quando o mercado ia a meu favor, eu queria realizar o lucro rápido, logo. O mais rápido possível. Queria colocar o dinheiro no bolso. Quando eu li esse estudo, eu associei, né? Isso é muita verdade. Então, os seres humanos, de modo geral, quando eles perdem, eles querem sempre dobrar a aposta. Dobrar. Quando eles ganham, eles querem o ganho rápido, o dinheiro logo no bolso, para ter, digamos, o menor esforço possível, não é? Então, associando isso com o mercado, a questão é que a gente, muitas vezes, quando a posição vem contra a gente, não é? A gente sofre muito mais do que quando ela vai a nosso favor. Quando ela vai, a gente nunca tem paciência de deixar o mercado correr na tendência a nosso favor, não é? A gente fica naquela, quer botar o dinheiro no bolso, mas não deixa o mercado andar. Quando o mercado vem contra a gente sempre quer dobrar a aposta, dobrar a mão e tudo isso.
Então daí vem um negócio chamado o Value Function, não é? Que é o seguinte, indo para essa questão de perdas e ganhos, né? Quando você ganha, por exemplo, se eu te disser, cara, eu vou te dar R$100 agora, e quando você, fica com aquela felicidade, não é? Eu digo, não vou te dar só 100, vou te dar 200. Então você fica ainda mais feliz, uma euforia ainda maior, não é? Então, existe uma euforia muito grande quando eu te digo que vou dar 100 e te dou 200. Existe uma euforia muito grande. Então, quando eu dobro, não é? Basicamente o que eu ia lhe dar. Mas se por acaso eu digo, cara, eu vou te dar R$1.100. 1.100. E quando eu for te dar 1.100, eu te dou 1.200, legal, fiquei feliz. Legal, gostei. Mas a felicidade não é a mesma, não é tão grande. Da mesma forma, quando eu te digo, cara, eu vou te dar R$10.000 e te dou R$10.200, legal. Mas se eu te disser assim, cara, eu vou te dar R$100.100 e vou te dar 100 mil, e na hora de te dar o dinheiro eu te dou R$100.200, pra você, tanto faz, cara, tá, me dê aí, que seja R$100.000 e 100 ou 100, 200, você que sabe aí. Não vai fazer diferença. Então, a felicidade do ganho, nesses dois casos são diferentes. Quanto maior, quanto mais distante o valor base, não é? O valor base, maior é a diminuição da alegria. O que indica que, isso assim parece meio óbvio, né? Mas o que indica que nossa resposta à perda é maior sempre aos ganhos, né? Então, quanto maior esse valor base, mais você vai dizer, tá, beleza, cara, me dá aí logo o que você tem para me dar e deixa de papinho mole. Se fosse, por exemplo, se fosse um economista, ele diria assim, ele diria que existe uma diminuição marginal do valor dos ganhos em relação às perdas. Não é o economista sempre gosta de falar da diminuição marginal, não é? Então, é basicamente isso. E existe, não é, para esse caso, um segundo estudo, um segundo experimento também. Se pegou lá uma galera e disseram assim, cara, imagine você aí, R$300 mais rico. R$300 mais rico. E aí disseram, cara, você prefere um ganho certo de 100 ou 50% de chance de ganhar 200 e 50% de não ganhar nada? 72% da galera foi para o ganho certo, novamente. Agora, quando a gente passa esse valor de 300 para 500, vamos ver. Imagine que você agora está R$500 mais rico. E aí, você prefere um ganho certo de 100, ou, e aqui já, olha que do lado de cá, desse lado de cá, era chances de ganhar. Desse lado de cá é 50% de chance de não perder nada e 50% de chance de perder R$200. Nesse caso, 64% da galera foi para os 50-50, né? Então, o que demonstra mais uma vez que nossa tolerância, quando é para questão de perda, a gente tende a arriscar muito mais. E tem até uma questão de cassino, né? Porque quando você começa a jogar e começa a perder, você sempre fica naquela, mas eu posso recuperar. É muito difícil você quando está num cassino, até quando, enfim, tem aqueles parquezinhos aí vizinho na praça da sua casa e tem aqueles caras jogando dado e esse tipo de coisa. Quando tem essa jogatina, é muito difícil você, quando está ganhando, sei lá, R$100, R$200, você sair. Você dizer, cara, ganhei R$100 aqui, legal, me diverti, vou embora. É muito difícil isso acontecer. Por outro lado,
Quando você está perdendo, você sempre quer dobrar a aposta, dobrar a mão. Você quer mais, você quer passar mais tempo ali para tentar recuperar o que você perdeu. E os caras que fazem jogo, eles já sabiam disso, né? Então é por isso que jogo de azar, de forma geral, ele sempre tem aquela história, a banca nunca perde, né? Porque à medida que você perde mais, você tem uma tendência marginal a perder ainda mais. Porque você sempre vai dobrar a mão para recuperar, e você perde outra vez, e você dobra o seu prejuízo, mas à medida que você dobra o seu prejuízo, você quer dobrar a sua mão de novo, para tentar recuperar. E às vezes quando você recupera, você diz, cara, eu vou jogar só para ter um lucrozinho, só para não sair no 0-0. E aí quando você aposta de novo ali, você volta a perder tudo novamente, e você sempre está correndo atrás de um prejuízo, que só aumenta. O que indica novamente que nossa tolerância à perda, eu não quero dizer que ela tende a ser maior, mas quando a gente está perdendo dinheiro, a gente tende a buscar mais e ficar apostando mais e tentando recuperar mais, o que nos faz se afundar ainda mais na perda, entende? Então, o engraçado aqui é o que o cara, depois do experimento, ainda fez outras perguntas complementares, não é? Isso ele diz no estudo. O que influenciou não foi a mudança dos 300 para os 500, mas foi a forma com que se estruturou, não é? A parte de ganhar e não ganhar, e perder e não perder. Se você prestar bem atenção, essa parte da minha esquerda, ela fala em 50% de chance de ganhar 200, 50% de não ganhar nada. Essa parte da direita fala em 50% de chance de não perder nada, 50% de chance de perder 200. E, novamente, né, o que nos leva aqui a falar que ganhos são... quando se fala de ganhos, as pessoas tendem a ser mais conservadoras. Do outro lado, quando se fala de perdas, as pessoas tendem a ir mais para o risco. Isso é um gráfico que tem no estudo, né? Digamos assim, o que seria essa valorização marginal das perdas e dos ganhos, falando como economista, não é falando um economês aqui, não como economista, eu não sou economista, mas falando um economês. O que seria a valorização marginal do ganho. Aqui a gente tem ganhos, né? Gains e losses, perdas. Value, valor, e outcome, resultados. Então a gente tem o seguinte, quando a gente está ganhando, isso aqui é a nossa euforia, nossa felicidade, né? Essa linhazinha aqui. Como é que eu fiz isso? Vai. Desculpa aí. Então quando a gente tá aqui, ó, quando a gente tá tendo ganho, não é? Quando a gente tá tendo ganho, enfim, de dinheiro, meu Deus. Quando a gente tá tendo ganho, à medida que a gente ganha mais e mais e mais e mais, a gente tende a ficar menos e menos e menos feliz ou impactado com aqueles ganhos, entende? Então, se você está no mercado e começa a ganhar, sei lá, 5 mil reais, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 20 mil, você, pô, eu tô ganhando dinheiro, 30, 40, 50, pô, eu tô ganhando dinheiro, 60, 70, legal, 80, 90, tá, 100, 110, e você fica naquela, tá legal. Se você ganhar 100 mil reais ou 110 mil reais para você, isso não é a diferença do jogo. Por outro lado, se você ganhar 5 mil ou 10 mil, isso é uma mudança de patamar, entende? De 5 para 10. Então, a gente tende a subvalorizar os ganhos, à medida que eles crescem mais e mais e mais. À medida que os ganhos crescem mais e mais e mais, né, nós subvalorizamos os ganhos. Do outro lado, isso é o gráfico, tem forma de S, né? Então, o gráfico forma de S. Então, à medida que a gente vai perdendo,
A gente vai sempre valorizando mais a perda, valorizando, meu Deus. E você fica naquela, tá, perdi 5 mil reais, tá, perdi 5 mil, mas vou tentar recuperar. Perdi 10, caramba, perdi 10, 20, 30, e você, esse número vai crescendo e você vai ficando cada vez mais sufocado, 50 mil. Então, nesse caso dos 50 para os 51, você tem um infarto, morre de tanta, enfim, de tanta angústia. Então, supervaloriza as perdas, subvaloriza os ganhos. E por último, não é? Um terceiro experimento foi feito, e esse é o mais interessante de todos, cara. Esse é o mais interessante de todos. Para a gente fechar nossa aula, que eu já disse que ia ser curtinha aqui hoje, e está sendo, né, em relação às outras aulas, a outra aula que a gente teve está sendo curtinha. Novamente, cara, se você tiver curiosidade nisso, descrição aqui, também não se esquece de curtir e comentar aqui sua dúvida. Eu vou tentar tirar sua dúvida à medida que você comenta aqui. Então, existe uma coisa chamada pseudocerteza. O que seria a pseudocerteza? Vamos lá, vou explicar aqui o experimento. No final eu digo o que é a pseudocerteza. Existe 3 ocasiões dentro desse experimento. 3 ocasiões. A primeira, você tem 20% de chance de morte iminente, com 80% de chance de vida normal, com 30 anos de longevidade. Então, pega você, cara, você tem 20% de chance de morrer, tipo, agora, e 80% de chance de viver mais 30 anos, ou você viver 18 anos. Você tem esse lado, 20 e 80, e tem viver 18 anos. Nessa ocasião, 65% da galera disse, cara, eu prefiro os 18 anos. Por mais que só sejam 20% de chance de morte iminente. No caso 2, pegaram e inverteram, não é? Você tem 80% de chance de morte iminente e 20% de uma vida normal, de chance de vida normal com 30 anos, né? Ou você prefere uma vida normal com 18 anos. O cara pensa, pô, já tem 80% de chance com morte iminente. Então, eu prefiro arriscar no 80-20. Eu prefiro arriscar no 80-20. Nesse caso aqui. No caso 3, foi acrescentado aí como uma espécie que você descobriu um câncer. Imagine que você descobriu um câncer e esse câncer, o tumor, etc. É meio pesado, né, esse experimento também. Você tem 25% de... Sabe-se que 25% de casos como esse, eles são curáveis, tratáveis, etc. Você tem esse tipo de câncer aqui. Nesse caso, você prefere 20% de chance de morte iminente, com 80% de vida normal, ou certeza de uma vida normal por 18 anos. Nesse caso, que é igual ao caso 1 aqui, porém, com, digamos assim, um disclaimer, né? Que você descobriu agora um tumor e etc. É igual esse caso 1. Nesse caso aqui, o pessoal preferiu. Então, nesse caso aqui, foi preferido, não é? A vida normal com 18 anos de longevidade. Então, você só teria mais 18 anos pela frente, digamos assim. Nesse terceiro caso. O que se chega à conclusão, que é o seguinte, que tudo isso indica que quando a gente acrescenta outros fatores dentro da equação, né? Quando a gente acrescenta outros fatores dentro da equação, o que antes parecia ruim, agora já não é tão ruim, né? Então, à medida que a gente acrescenta, digamos, fatores externos intrínsecos a risco, antes uma perda será de 100 mil reais e de repente você agora está perdendo só
entre aspas, somente 20 mil. Bom, ele estava perdendo 100, agora 20 tá, né? O que possivelmente no início da operação que você abriu, você não estava pronto para perder esses 20 mil. E é só um exemplo disso. Quando você, por exemplo, abriu uma operação no mercado, né? Você estava esperando, sei lá, ter um ganho, digamos, de 10% e uma perda máxima de 2%. O que seria uma operação de 5 para 1, digamos assim. Uma operação de 5 para 1. Nesse caso, você só estava pronto para perder, talvez, sei lá, 5 mil reais. Não é? E você estava esperando ganhar 50. Ou melhor, 25, nesse caso. Mas a operação foi tão contra você. Isso eu estou dando um exemplo de mercado, porque, enfim, esse canal é sobre mercado. Mas isso vale para a vida também, qualquer coisa. Quando a operação foi contra você, você disse, cara, eu acho que, pô, eu estou confiando demais nessa operação, acho que vai. Você aumenta um pouco sua mão. E a operação vem contra você mais um pouco. Você, não, cara, mas foi só, enfim, o mercado está errado. E você aumenta um pouco mais sua mão. E a operação continua vindo contra. Até que chegou o momento que você está perdendo, rios de dinheiro, sei lá, 100 mil reais, digamos. E você não aguenta mais aquilo. O mercado volta um pouco. Você recupera um pouco da sua perda. Ao invés de estar perdendo 100 mil, está perdendo os 20 que eu disse, né? E aqueles 20, não é? Aqueles 5 mil que você pretendia perder já parece impossível do mercado voltar. E você zera a operação com, sei lá, 20 mil reais de prejuízo. Que em cima dos 100 que você estava esperando há pouco tempo atrás, nem parece tão ruim, né? Nem parece tão ruim. Então, quando a gente vai acrescentando fatores externos dentro da equação, coisas que antes pareciam inimagináveis ou impossíveis de acontecer, de ruim que eu falo, né? Elas agora acontecem e nesse cenário que a gente colocou dentro da nossa mente, a gente agora vê que, talvez não seja nem tão ruim, né? Então, dependendo da forma com que as coisas se estruturam, coisas que acontecem no dia a dia, o que parecia horrível, talvez nem seja tão horrível, entende? Não que perder, por exemplo, 20 mil reais nesse caso a operação não seja ruim, mas agora não parece ser tão ruim em detrimento do que estava acontecendo. E é justamente isso, a maior mensagem assim dessa aula, porque existem vários vieses que a gente vai colocando na nossa mente porque coisas desse tipo aconteceu. Por exemplo, abrir um negócio é ruim porque você pode passar, e eu tô falando, cara, isso é só um exemplo. Você pode passar no concurso público e ganhar a mesma coisa que um cara no comércio ganha, numa empresa ganha, e trabalhar metade do que se trabalha. Tá, tudo bem. E pode até ser verdade, mas, entendeu? O potencial ganho de se abrir um negócio, qual é? Entende? Então, por que se criou esse viés? Porque essa pessoa criou esse viés? E isso é só um exemplo, cara. Porque, enfim, várias coisas externas foram acontecendo na vida dela ou na vida dos pais dela, que os pais dela foram passando para ela. De modo que quando ela chegou nessa idade, ou enfim, ou teve que tomar uma grande decisão, esse viés tomou conta e não deixou com que ela tomasse uma decisão diferente além dessa. Por quê? Porque esse viés já foi criado a partir de coisas externas que aconteceram que fizesse, não é, com que aquela mentalidade fosse moldada ou formada. Então, muitas vezes, no próprio mercado, o cara entra pesado demais na operação, o cara não sabe o que está fazendo, às vezes, numa operação, e diz que o mercado financeiro não funciona porque em 1998 eu comprei ações da Vale e elas me deram 10 mil cruzeiros de prejuízo. Sei lá se era cruzeiro ou não. Enfim, não sei. E a grande questão é essa. Esses vieses que são criados. Essa é a nossa Masterclass de hoje, cara. Agradeço sua presença, sua contribuição aqui. Dúvidas nos comentários, novamente. Estou deixando todas as referências aqui na descrição também, é isso.
Obrigado pela sua audiência e valeu!